vez, eu tava com dores nas costas, cara. Passei uma semana com dores nas costas. Foi aquela posição que você ficou de costas? Não foi, não. Com dores nas costas. Eu tava trabalhando muito naquela época. E eu me lembro que eu saí do corpo, cara. O corpo virado de lá. Quando eu saí, eu fazia assim. Ai, meu Deus, aqui eu não tenho dor nenhuma. Briga. Aí apareceu um espírito chinês pra mim. Eu sempre vi espírito chinês desde de jovem. E ele falou assim mentalmente: eu vi você reclamando com um grupo de amigos, você tá com dores nas costas. Para de se lamentar. Eu virei para ele e mentalmente falei assim: você tá falando isso porque tem muito tempo que você não reencarna, você não deve lembrar como é uma dor nas costas. Olha o que eu joguei, não é ele? Ele falou assim: quem te disse que eu não tinha dor nas costas? Eu também já vivi aí. Eu também tinha dor nas costas, só que eu não era reclamão. Eles dão sempre o jeitinho, te dá uma, e aí eu fiquei. A gente já pensou que ele ia ter resposta, né? Quantas vezes eu tentei dar uma resposta, os caras são mais rápidos, cara, do que você, e rapidamente já tem. Mas não é por ego que eles fazem isso, não. É para mostrar para você a clareza de um pensamento, de um raciocínio. Aqui embaixo, nós somos muito reclamões, cara. Às vezes, coisas que a gente passa antes de reencarnar, a gente às vezes ajudou na programação daquilo para aprendermos algo. Só que aqui a gente não lembra e se acha injustiçado. Também tem, isso você acaba vendo na hora da saída. Porque é tipo assim, o aluno dentro da sala de aula, ele não tem noção do conjunto do currículo inteiro. Ele está dentro do limite da sala de aula. Quando você sai, você começa a ter um pouquinho de noção de bastidores além daqui. Isso amplia a sua maneira de ver. É igual alguém que está jogando dama, xadrez ou dominó ou baralho. Então a pessoa não está vendo uma jogada, todo mundo que está de fora olhando está vendo a jogada que ela não está vendo. Por quê? Envolvida no processo, ela não tem distanciamento para ter a visão larga, ela está com a visão afunilada. Aí o pessoal que está assistindo o jogo fala: mas como que essa pessoa não está vendo essa jogada? Não está envolvida em emoção e o foco só ali. Nós não temos isso. Na hora da saída você ganha um pouquinho a visão de fora e você fala: porra, ali embaixo naquele ângulo não tá legal, de repente desse ângulo aqui. E tinha uma técnica ocultista, eu não sei se o Saulo já ouviu falar, chama-se desidentificação. Tipo assim, eu sento e fecho os olhos e crio uma duplicata mental minha mesmo de frente. Tem que ter grande concentração, como se fosse um duplo do Wagner de frente. E eu tento me jogar mentalmente naquela figura, imaginando que eu tô ali olhando esse cara sentado, mas eu tô aqui. Você vê de fora do aquário, né? Eu tento me ver de fora, mas eu tô aqui, não é uma saída. E aí eu tento me imaginar de fora, pensando assim: se eu não fosse ele, qual conselho eu daria para ele se eu fosse alguém de fora? E aí eu falo, eu daria esse conselho, e de repente eu percebo que o conselho que eu daria não é o que eu tô fazendo. A técnica é parecida, porque você tá identificado demais. Quando você distancia um pouco, a visão de conjunto aumenta, surge às vezes uma abertura para algo que aqui você não está vendo. A saída do corpo, ela te dá outras aberturas, que na hora que você volta, muda paradigmas e amplia o raciocínio. Isso é uma das vantagens dessa saída. Sai do corpo, você sai do corpo para você ver seu corpo deitado, ou roncando. Roncando. Você imediatamente já sabe que todo o contexto ligado àquele corpo é algo temporário. Seu trabalho, onde você está vivendo, a situação. Lógico que você volta, assume todas as responsabilidades, você sabe que está ali, você gosta da vida que está aqui, você tenta. Mas isso modifica de forma muito forte como você passa pelas dificuldades, como você se enxerga. Porque às vezes você pensa, não, você está passando por uma situação onde, por exemplo, nascemos no Brasil, em tal situação, em tal momento, e a gente naturalmente sofre todos esses impactos positivos e negativos de estar aqui. Quando você se vê de fora, você se acalma perante o processo, você começa a melhorar um pouco. A saída extracorpórea expande a consciência também, a quantidade de saídas, é um processo natural isso. E às vezes, até por falta de informação, você pode pegar uma pessoa que começa a estudar a saída do corpo por fuga da realidade, cara. Acontece muito. A realidade é muito difícil, então vou fugir pro astral, na luz, do bem. A gente usa a espiritualidade para explicar suas esquisitices. Eu sou uma pessoa diferente porque eu sou o que tal. Não é verdade. Eu sou do jeito que eu sou porque eu sou hipersensível, tudo me afeta. Mas por que você deixa te afetar? Então, a saída do corpo não é fuga. Observação de outro nível, captação de energia, volta para cá, enfrenta o que tem que enfrentar aqui, cara. É bom a gente falar. Ganha força lá para melhorar aqui. A projeção astral começa na hora que você acorda, no corpo.
Porque o equilíbrio emocional, a forma como você lida com as situações da vida, a forma como você mantém a lucidez, que lucidez você não tem, você mantém ela. Aqui repercute na situação do astral. Não é um lugar para onde você vai, é o lugar que você vai na situação que você está. É interessante. E outra, muita gente tentando o seguinte, eu queria ter uma saída do corpo lúcido, mas ela não está lúcida nem aqui na vigília, cara. Ela usa o lá como fuga. Exato. Eu vou ser uma coisa lá que eu não sou então, aqui. Primeiro ponto, além de estudar o tema, melhora um pouco o seu nível de lucidez aqui, para inclusive você poder comparar com uma lucidez lá fora, porque você já está buscando isto aqui. Não é só lucidez lá fora, é lucidez aqui. E eu levo a lucidez para fora e ela amplia. Mas não dá para ter lucidez lá se aqui eu tô todo enfronhado e preso com tanta coisa que eu não escapo do umbigo do meu ego e o meu mundinho mental e acho que parecendo que o universo é feito para mim, sendo que o universo é infinito, eu sou muita gente desse tamanho. Começa a estudar projeção astral e quer uma coisa rápida, né? Normalmente as pessoas... Fast food, projetivo. Exato. Não consegui, 30 dias depois já desiste e tal. Pois, Saulo, quanta gente? Eu tô ouvindo já 3 semanas aqui, não consegui. Aí imagina. Cara, a gente tá falando de uma coisa que você, só para você se formar em curso qualquer, você tá falando de alguns anos. E você vai uma horinha... A gente tá falando de um processo de imersão em você, não só em uma vida, mas na situação espiritual de uma abertura de consciência totalmente fora desse paralelo. Então, todo dia você vai deitar. Todo dia você começa a melhorar esse processo de cuidar da lucidez durante o dia, trabalhar as energias. A gente trabalha a projeção astral há décadas. E ainda é um processo de aprendizado total. Exato. Tem muita coisa que a gente está descobrindo. Sai com... Cara, eu mal consigo, eu vou até minha sala. Não existe esse poder, não. Eu tenho uma chance grande de ir até minha sala, como aconteceu com a Sucubo lá. Mas não é tão simples. O estudo da projeção astral é vencer a própria sistema o procedimento energético, é o sistema cultural. Quantas pessoas você conhece que saem do corpo? Não tem nem visão, a gente não tem nem exemplos para isso. Então, é um processo mais totalmente conectado ao corpo, ao equilíbrio aqui. E a gente começa a perceber, quando começa a sair do corpo, que o estado emocional mexe muito na projeção. E outra, quanto tempo leva para um médico se formar? 6 anos de formação, depois mais 2 ou 4 anos de residência numa imersão. Para então, uma vida só. No mínimo 10 anos para uma formação teórica e prática completa. Sem base profunda. Aí daí eu pergunto, se leva pelo menos 10 anos para estudar a estrutura do corpo humano, quanto tempo levaria para estudar a estrutura do corpo espiritual, que é mais complexa? Nossa. Aí alguém fala assim, eu estou estudando isso há 6 meses, não tive resultado. Tá de sacanagem. não dá. E outra, também gente assim, você se projeta mesmo, vem aqui na minha casa meia-noite. Fala. Não, vem até aqui, o conhecimento dobra meu dedo. Vem aqui e me diz o objeto que está aqui. Você não tem a menor preocupação com a dúvida do outro, cara. Você está contente com a sua experiência? Eu não estou pegando nem a mim mesmo direito para lá buscar os outros lá. E outra, também, quando a pessoa está ligada a um grupo espiritual, as experiências não são tão individuais como ela pensa. Por exemplo, você está indo num grupo, então os mentores que coordenam aquele grupo, eles vão conhecer a sua energia e agora eles vão começar a interagir nas experiências fora do corpo, porque eles agora te conhecem. E eles vão começar a levar você para ajudar terceiros passando energia. Já não é você falar assim, eu quero ir para ali. No meio da experiência, eles te levam para lá para ajudar alguém que acabou de desencarnar. Cara, a autonomia ela vai ficando relativa. E justamente naquela noite que você foi desviado para atender alguém que desencarnou e está mal, o sujeito está te esperando meia-noite para ver o objeto na casa dele. Quer dizer, é uma coisa tão medíocre você ir para ali quando você pode ajudar um terceiro ali e outra. A dúvida é do outro mesmo. E outra coisa, a questão de GPS dimensional, por exemplo. Você marcou com a pessoa aonde? Primeira coisa, logo que você se afasta do corpo, dificilmente você fica na primeira frequência logo próximo ao corpo. Você já vai para a segunda dimensão, por questão de densidade. Você não tem densidade para se manter, ou sutilidade para se manter naquela. Então o encontro, por exemplo, já está prejudicado. Se você tentasse voar no físico até a casa de um amigo seu, já seria dificuldade para achar sobre a cidade de São Paulo, por exemplo, se você não soubesse ele tinha a identidade dele. Dimensional, às vezes, muita gente olha, inclusive por esse motivo, o pessoal olha para a cama e não vê o corpo. O que acontece isso? Ela sai do corpo, já sobe uma frequência acima. Então o corpo físico dela só é enxergável da primeira frequência,
dimensional para física. Então tem essa questão também dimensional que as pessoas não entendem, né? No encontro, por exemplo, às vezes você está aqui, o outro tá você não vai conseguir perceber um ao outro. Agora, por questão de afinidade, você acaba se encontrando. Quantas vezes eu e o Saulo tivemos projeções juntos, a gente volta e conversa São aqui. as comprovações. Com comprovações, um com o outro. Você Temos tem uma algumas ideia. comprovações. Mas aí alguém fala, por que você não vai comprovar para o outro? Eu Porque nunca não há tinha ido nenhuma na casa do preocupação Wagner. de comprovar aquilo para o outro. A gente está dentro disso. O que você fala? Estuda o tema, você ali, avança e vê se é possível. Para a gente está sendo. Vê que coisa boba. Eu nunca tinha ido na casa do Wagner, que já mora lá há mais de 20 anos. Eu fui na casa dele, aí eu fui até um quarto que ele pediu para eu ir dar uma olhada. E quando eu fui no quarto, tinha várias coisas, eu vi na parede ursinhos. Assim, eu achei, quando que você vai ter ursinhos dentro da casa do Wagner? Mas isso no encontro astral. No astral, cara. Ele tava fora eu falei, Wagner, eu fui na sua casa, sei que vai parecer estranho. Aí eu falei, mas eu vi ursinhos aí, eu achei que eram ursinhos carinhosos. Ele tem ursinhos aqui da Sabe o que foi? Quando eu mudei para esse apartamento de 2 quartos, no bairro da Saúde, morava uma criança nesse quarto. Então o pai decorou com ursinhos, uma faixa de ursinhos da parede. Quando eu mudei para lá, eu achei aquilo tão legal que eu deixei. Né? E fui botando. E tá até hoje lá. Você, em vez de olhar o pôster do Yes, lindo lá, cara. Mas é uma coisa, senta no quarto de meditação, aí tem uma cadeira. Aí tem o Shiva, tem o Ganesha, de repente os ursinhos carinhosos. Eu, pô, não sabia dessa parte espiritual do Wagner. Olha, eu gosto tanto do Yes. Eu tenho uma torre só de CD do Yes. Ele tem uma foto do Washington do Tchan também lá, né? Tenho. Quando eu tô danado com algo, eu olho ali. Aí, um amigo meu falou assim, tem perigo de você que gosta tanto do Yes desencarnar e ficar preso no astral da torre do Yes de CD? Eu falei, não, cara. Mas por que não? Porque a música que o Yes faz, pra mim que sou fã, ela é inspirada do alto. Quando eu sair do corpo, eu não vou ficar aqui com a cópia, eu vou para quem inspirou eles, eu não vou ficar na torre, eu vou buscar a ideia original onde eles beberam aquilo, né? Aí ele falou, puxa, eu não tinha pensado nisso, pois é, a música do Yes vai me ajudar a ir para cima também. É verdade.